Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e os prezados ouvintes que me seguem na rede social, no vídeo, que sempre esteja atento à palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que se fala a revelação dos últimos dias, e o versículo 3, que diz assim, Apocalipse capítulo 1 e versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurado aquele que lê, grandemente abençoado o que lê, atenta para a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, você vê o que acontece com a pessoa que é atenta para a palavra de Deus. Porque será guardado do erro de toda sorte de pecado. Quem guarda a palavra de Deus, quem lê, ele sempre se livra dos laços, das astúcias ciladas de Satanás. Toda sorte de pecado em sua vida. Salmo 119 e o versículo 105, que ilumina os nossos caminhos, é escudo para os que confiam. A palavra de Deus é uma lâmpada. Salmo 119, versículo 105. Mateus 22 e 29. Provérbio 30, versículo 5. É escudo para os que confiam. É a espada bígumea, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isaías 49, versículo 2. Hebreu 4 e 12. É fogo e martelo que irmiuaça a penha. Jeremias 23 e 29. É a boa semente. Lucas capítulo 8, versículo 11. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. É espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. É a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 28. Salmo 119, versículo 142 a 151. Sempre é a verdade, a palavra de Deus. João 17, 17. Crê na verdade e a verdade vos libertará. É a água que lava. Não é a água do batismo. É a palavra de Deus. É a água que lava o espírito, a alma, a água que lava o coração, a mente. João capítulo 3, versículo 5. Efésios 5 e 26. Tito 3 e 5. Hebreu 10 e 22. É a água que lava. Purifica o pecador para ser salvo. É doce ao paladar. Salmo 119, versículo 103. Melhor do que o licor do favo e do que se pode desejar. Jó, capítulo 28, versículo 15 a 19. É melhor do que pode desejar. Ele é como o favo de mel, a palavra de Deus. Provérbio, capítulo 8, versículo 11.
A palavra de Deus permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Há uma interpretação por aí que é o louvor que permanece para sempre, mas a Bíblia diz que é a palavra de Deus. E todo aquele que se dirige pela palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 119, versículo 89. Isaías 40, versículo 8. Mateus 24, 34 a 35. Deus nunca permanece seu testemunho. Atos 14, 17. Por isso tem falado aos homens de diversas maneiras. Através da própria natureza, Salmo 19, versículo 1 a 4. Romanos capítulo 1, 19 a 20. Diretamente ao ser humano, Deuteronômio capítulo 5, versículo 24. Deus tem falado. E ele continua falando. Sempre ele tem falado direto. Ele não calou ainda. Por meio dos anjos, Gênesis 16, versículo 7 ao versículo 12. Lucas capítulo 1, versículo 28. Por intermédio dos profetas, segundo a Pedro capítulo 1, versículo 21. Mas somente fala pela natureza ou pela revelação natural. Não foi suficiente, embora pudesse levar ao homem ao conhecimento de Deus e exigir dele a adoração devida. Por isso o Senhor concedeu a revelação escrita ou sua palavra, pela qual não só fez com que o ser humano o conhecesse, como também ouvisse a sua voz. A palavra de Deus, a palavra é a boca de Deus. É Deus falando à humanidade. Com que o ser humano conhecesse também e ouvisse a sua voz. Isaías capítulo 8, versículo 19 a 20. 34 a 16. João capítulo 5, 39 a 40. Romanos 2, 14 e 15. Não podemos confiar muito na nossa memória e na tradição para retermos todo o que é necessário. Mas confiar na palavra de Deus, na palavra escrita. A nossa memória, ela falha, mas a palavra de Deus é positiva. Por isso, tornaremos-se a Escritura uma necessidade, em suma, a palavra de Deus. É um guia infalível para preparar o homem. Quanto ao conhecimento do Senhor, indica-lhe o caminho a seguir em sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. E os que ouvem, isso aqui é para os que lê. E os que ouvem, o Senhor tem reservado benção especial para os que ouvem. Ouvir é obedecer. Através de Isaías, o Senhor diz: inclinais os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firme beneficência de Davi. Isaías 55, versículo 3. Jesus recomenda: vê depois como ouvir, pois qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Lucas capítulo 8, versículo 18. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. São João, capítulo 5, versículo 24 a 25. E os que guardam, esse daqui é para os que ouvem essa explicação. E os que guardam a palavra. José, filho de Jacó, guardava a revelação que Deus lhe deu. Ele sonhou, né, que era a revelação. José sempre guardava a revelação que Deus lhe dava e as conferia. Gênesis 37, versículo 5 a 7. Versículo 9 e o versículo 10. Gênesis 42 ainda e o versículo 6 a 9. Maria, mãe de Jesus, também guardava tudo quanto lhe era revelado acerca de seu filho. Lucas capítulo 2, versículo 19 a 51. Feliz é o homem que não se deixa levar por todo o vento de doutrina, por todos os ensinos, mas sempre examinando a palavra de Deus. Existe ensino que não é de Deus. Existe ensino que está fora da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Mas examina bem para certificar-se da verdade, como fizeram os bereanos. Atos capítulo 17, versículo 10 a 12. Paulo recomenda a Tito e a Timóteo a conservação da sã doutrina, que hoje em dia está difícil, a sã doutrina. Mas vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13 a 14. 2 Timóteo capítulo 1, 13. Ainda no capítulo 3, versículo 14 e 15, Tito, no capítulo 1, versículo 9, ainda no capítulo 2 de Tito, e o versículo 1 a 7. Há muito desordenado que não se conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Isso para provar o que diz o Espírito Santo. Apostatarão algum da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3. E obedecendo a outro evangelho, ou outra palavra, que segundo os homens, Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 12. São, portanto, bem-aventurados que ouvem e guardam as coisas contidas na palavra de Deus. São bem-aventurados. Bem-aventurado que quer dizer, são felizes. Aqueles que conservam a palavra de Deus. Aquele que está vendo as coisas, mas não se mistura com as coisas que está acontecendo. Depravação, corrupção, muitas coisas fora da palavra de Deus. É bem-aventurado o homem que segue nos caminhos retos do Senhor e faz da palavra de Deus o seu escudo. Porque a vantagem vem. As bandejas floridas vêm. Mas o homem de Deus está rejeitando. Ele está sabendo que o Espírito Santo está com ele para lhe guiar e lhe preservar.
ainda que ele falte tudo. Mas a salvação é mais importante do que o poder. A salvação é mais importante do que a fama. Meus prezados e dileto ouvintes da palavra de Deus, irmão em Cristo, eu estou aqui esclarecendo o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Li só um versículo. Agora, o versículo da parte B do capítulo 3 diz assim: porque o tempo está próximo. Nunca antes presenciamos a angústia das nações em perplexidade como agora. Lucas capítulo 21, versículo 25 a 26. O interesse do mundo está voltado para as coisas inteiramente material. Mateus 24, 38. Lucas 17, 28 e 30. Dentro de todos os primas social e político, e não há quem busque a Deus. Isto é a palavra de Deus que ensina. Não tem quem busca a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11 a 12. Porque os seus pensamentos estão voltados para as coisas materiais e não espiritual. Cuidado nessa espiritualidade que tem por aí. A Bíblia diz que Lucifer, ele foi expulso do céu porque ele quis se fazer maior do que Deus. E ele, Paulo disse que ele se materializa, ele se apresenta como anjo de luz. Querendo enganar as pessoas. Jesus disse que, se possível for, até os escolhidos enganaria. Por causa dos ensinos, da fortaleza que eles armam, das coisas importantes. Os olhos materiais estão nas coisas materiais. Mas os olhos espirituais estão nas coisas espirituais, que é a palavra de Deus. O povo de Deus na terra nunca foi recebido. E como agora estão em louvor com as coisas do mundo. O mundo é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaze no maligno. E a Bíblia diz também: não ameis o mundo e o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem muitas pessoas aí dizendo que é ungido de Deus e abraçando o mundo. O sistema maligno, o sistema que o mundo está operando. E dizendo que é Deus que está mandando. E você, meu prezado dileto ouvinte, irmão em Cristo, que está com a palavra de Deus na mão, você tem o dever de examinar as escrituras e observar se a operação é de Deus ou não. Se as crescenças, se as bênçãos que estão por aí, se é de Deus ou não, porque tem bênção com maldição. Tem as bênçãos, muitas pessoas abençoadas com maldição, roubando, maltratando os outros, enforcando os outros. Ele fica abençoado nos seus carrão novo, importado, mas é uma benção com maldição. E muitas pessoas louvando ele, engrandecendo ele. É um advertimento da palavra de Deus que está em Apocalipse.
Não há quem busque a Deus. Leia o Salmo ainda 14, versículo 1 a 3. E se interesse pela pregação da palavra. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que acreditou? Leia João, capítulo 12, versículo 38 a 39. Romano, capítulo 10 e 16. Na própria igreja, o amor já é escasso. Mateus 24 e 12. E os grandes males se sucedem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Isso não obstante e boa, agradável advertência do Senhor. Mateus 24, 13, Lucas 21, 34 e 36. Nós afirmamos que o tempo está próximo. E convidamos o leitor, ou o ouvinte, ou você que está do outro lado, observando a palavra de Deus, a conhecer os seguintes sinais, que evidência segundo a vinda de Jesus. O primeiro sinal é enumeração de religião surgida no mundo antes de sua volta. Mateus 24, 23 e 24. Lucas 21 e 18. O segundo sinal, a manifestação da apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. 1 Timóteo 4, 1 a 3. O terceiro sinal, a extrema corrupção, lavagem de dinheiro dentro das igrejas. Corrupção que atingirá o mundo nos últimos dias. Isso está tudo na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Vá lendo aí a palavra de Deus. Vá meditando. Eu não sei alegrar ninguém. Eu sei estudar a palavra de Deus. Você que se diz cristão, que está seguindo pessoa que não tem esta qualidade, fuja dele, saia dele. O quarto sinal, ou que seja, o terceiro sinal ainda tem. Avarento. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 21. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 3. Judas 17 e 18, que Judas não tem capítulo, versículo 17 e 18. Sem afeito natural, Romano 1, 28 e 32. Traidores, pessoas traidoras. 2 Pedro, capítulo 2, 10, 13 a 14. Não se preocupe se você foi traído por alguém, está na palavra de Deus. Com aparência de piedade, pessoa que parece ser bom. Ele parece ser santo. Ele parece ser uma pessoa justa. Parece. Nem tudo que parece, nem tudo que é amarelo é ouro, não. Tenha cuidado. Com aparência de piedade, segundo em Tito, no capítulo 1, versículo 11 a 16. A manifestação dos escarnecedores. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Judas, versículo 18. No livro de Judas. O quarto sinal, que é a manifestação dos escarnecedores. O quinto sinal da segunda volta de Jesus. O princípio de dores. Mateus 24, 6 a 8. Sinal na nação. Versículo 9 de São Mateus. Perseguição contra os fiéis. Ainda vai
haver. Perseguição contra os fiéis, versículo 10 do capítulo 24 de São Mateus. Falta de amor e escândalo. Isso está acontecendo? Pessoa escandalizando, pessoa com nome, com fama, grandeza, doutores, formado, 5 diplomas, 6 diplomas, dando escândalo na palavra de Deus. Fazendo lavagem de dinheiro dentro das igrejas, escandalizando. E muito está dizendo que Deus está abençoando. Isso é a segunda vinda de Jesus. Enquanto os salvos estão gemendo com o sofrimento, com a vergonha que está acontecendo nesses últimos dias, mas tudo está na palavra de Deus. A evangelização na sua maior força, puxando as pessoas velozes para dentro da igreja, fazendo multidão de gente, para chegarem a receber caridade presidencial ou governamental. É claro que o governo, ele precisa de voto. E voto só tem quem tem grande número de adeptos. Eu tenho que mentir. Eu tenho que falar a palavra bonita para conquistar as pessoas. Como eu não tenho essa qualidade de andar mentindo, eu não faço nenhum adepto. Mas a ordem de Jesus foi para fazer discípulo de toda a nação. O que é fazer discípulo? Você vai ver o vídeo mais adiante. O que é fazer discípulo? O que é fazer discípulo para Jesus? Porque muita gente estão enganado com essa palavra fazer discípulo. Está pensando que é ensinar a palavra de Deus, que é pegar uma turma, botar num curral, dentro de uma ratoeira como rato. Existe pessoa armando ratoeira em todo lugar. Até lá por dentro dos engenhos dos matagal tem ratoeira. Pode pegar o povo. Os seus discípulos, Marcos 16, 15, 20. Jesus envia Atos 13 e 41, Romanos 10 e 18. E a obra de Deus, evangelização, é efetuada. Isso é a segunda vinda. A volta do povo de Israel para a sua terra, sua dispensação, Israel. 70 anos. Aconteceu, já passou. Agora Jerusalém tornou-se capital de Jerusalém. Faz 40 anos que Israel tornou-se nação. A vida do homem está em Salmo, que é preservada há 70 anos. Mas depois disso é fadiga e canseira. O homem, até Moisés, era para viver 120 anos. Depois de Moisés passou a 70 anos. 70 anos Israel completou e agora tornou-se a capital de Jerusalém. Cumprimento da palavra de Deus. Se cumprindo esta palavra, a segunda vinda de Jesus está muito perto. Vigia para não ficar. O reino do norte por Sargão, o rei da Síria, em 722 a.C., segundo o rei, capítulo 17, versículos 5 a 6, 23 e 24, o versículo. Então, tudo isso é a volta, a sua volta. A sua volta de Judá. Israel dado como sinal. A figueira. A advertência para os crentes. Mateus 24, 32, Lucas 21, 29 a 31. A promessa de Deus, Romanos 11, 25 e 26. O sinal no céu. Sinal evidente em nossos dias.
Agora há pouco mesmo foi filmado no céu uma mancha, uma roda, sinal da volta de Jesus. Os salvos estão alegres, porque a volta de Jesus está perto. Mas aqueles que estão pegados nas coisas materiais estão tristes, estão perturbados. Estão dizendo, não vem agora não, Jesus. Mas os que estão plantados na palavra de Deus, ele está dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Buscar a tua igreja. Porque a defamação está grande. Não pense que prédio cheio de mármore, não pense que isso é benção de Deus. Isso é lava-jato, isso é ladruíça. Então, os que estão defendendo, porque estão no mesmo coloio. A palavra de Deus, ela é pura. Jesus nunca recebeu louvor. Jesus não fazia parte de denominação. Naquela época de Jesus, tinha 5 denominações. Jesus veio cumprindo a lei. Jesus abrogou a lei. Por ele cumprir a lei, então ele passou a graça a todos os homens. Não pense que ele não mandou ninguém ir para uma denominação. Jesus mandou seguir ele. Jesus mandou obedecer ele. Jesus mandou aceitar ele. Aceitar ele é ter a sua palavra em mente. Ter cuidado na sua palavra. Não é porque eu sou pastor, você vai ter medo de mim. Não, eu não sou Jesus. Tenha medo para você não ficar. Pastor não salva. Isto é um dom ministerial. Isso é dom do Espírito Santo. Foi Jesus que me fez. Não foi eu, a minha qualidade não dava. Mas tem alguém por aí se fazendo. Estuda, faz a teoria. É bom ter. É bom ter o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é para se engrandecer, ser muito pregador até de Geraldão, né? Vai dentro do céu e volta. O céu é de Jesus. Ele dá quem ele quer. Lá só vai ficar quem Jesus querer. Não é quem eu quero. Eu tenho que ser fiel. Aqui não tem ninguém perfeito. Entenda a palavra de Deus. Perfeição só quando nós chegar lá. Perfeito só tem Jesus. Aqui não tem nenhum justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deixe de fazer ídolo. Deixe da sua idolatria e coma a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, é edificante. A palavra de Deus é salvação. A palavra de Deus é lavagem do espírito. A palavra de Deus é quem cura. A palavra de Deus é quem exalta o homem. A palavra de Deus é quem livra o maior pecador do inferno. É a palavra de Deus. Pecou, já está condenado. Deixou de pecar, está com Jesus. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos em ação, em obra, mas Jesus é quem nos justifica pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua palavra. É ele quem nos dá a graça. Jesus Cristo é quem nos abençoa. Seja simples como as pombas e prudente como a serpente. As bandejas vêm. Você rejeita ou pega. Você aí é quem sabe. Se você pega ou se rejeita.
Se você pegar as bandejas malignas, você não é de Deus, é do diabo. É do diabo. Tem tanta pessoa por aí, as pessoas fazendo dele ídolo e ele sendo do diabo, fazendo maldade com os mais fracos, perseguindo, fazendo luta, guerra, moitim, até levando para a justiça. A igreja numa vergonha muito grande na justiça, a federal atrás dele. O homem de Deus não anda assim. O homem é de Deus. O homem de Deus, ele tem caráter, ele tem moral. O homem de Deus compra e paga. O homem de Deus, ele não compra sem o seu limite. O homem de Deus, ele não entra por caminho errado. O homem de Deus, ele sempre está atento à palavra de Deus. E que os irmãos continuem seguindo os meus vídeos e ouvindo. E mande as suas... Mande os seus valores. Mande dizer alguma coisa. Eu não tenho medo, eu não tenho com quem me envergonhar. Não. Estudei a palavra de Deus para eu ser salvo. Estudei a palavra de Deus, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Eu prego a doutor, a doutora, a juiz. Eu prego aos grandes. E prego também ao traficante, ao favelado, eu prego ao criminoso, eu prego a quem for que seja, porque a palavra de Deus é para ser pregado a todos, em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe e nos guarde por esta noite e este dia, em nome de Jesus.